Olá, tudo bem? Eu sou o pastor César Galante e esse aqui é mais um vídeo do canal Verdade que Liberta. Estamos aqui dando continuidade no estudo de dízimos e ofertas, ok? Então esse aqui é o quarto vídeo dando continuidade no estudo de dízimos e ofertas. Estamos falando sobre Malaquias capítulo 3, ok? Eu creio que ainda vai ter mais uns 2, 3 vídeos ainda para nós completarmos a questão sobre a questão dos dízimos e ofertas, daquilo que nós estamos falando. Amém? Mas assim, vamos dar continuidade. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui agora, minha Bíblia eletrônica. E eu gostaria que você abrisse, a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Ok? Livro de Malaquias, capítulo 3. Bom, lá no vídeo anterior, nós estamos falando sobre esse mesmo capítulo. E paramos ali no versículo 7, onde diz que nos dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então aqui, para a gente poder voltar à questão aí do estudo, Aqui é um livro que fala exclusivamente para os filhos de Levi, ou seja, para os sacerdotes da tribo de Levi. E como a gente pode entender aqui o seguinte, que Deus está falando para eles que desde os dias de vossos pais, ou seja, desde um tempo anterior, eles desviaram-se dos estatutos do Senhor, cometendo todo tipo de abominação aos olhos do Senhor. Mas o Senhor ainda diz assim, olha, tornai-vos para mim, ou seja, o Senhor pede para que eles se arrependam e comece a fazer o que é certo. Porém, eles não dão ouvidos ao Senhor. E vamos continuar aqui, ainda no versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Olha só aqui qual que era a posição dos sacerdotes. Os sacerdotes olharam para o profeta Malaquias e falaram assim, mas você acha que o homem vai roubar a Deus? Ou seja, roubará o homem a Deus? Mas, o que o profeta diz? O que Deus fala, melhor dizendo, O que Deus fala através da vida dos profetas? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Quem estava roubando ao Senhor? É aquele que não dava o dízimo? Era ele que estava roubando ao Senhor? Você acha que o povo não estava dando o dízimo? O povo de Israel, ele estava entregando o dízimo. Porém, o sacerdócio levítico estavam retendo parte desse dízimo. Estavam roubando os dízimos que estavam sendo depositados na casa do tesouro. Ok? Como eu falei em alguns vídeos anteriores, nenhum israelita levava o seu dízimo até o templo. Pelo contrário, eram os levitas, ou seja, os sacerdotes da tribo de Levi, que iam nas cidades, de casa em casa, buscar, fazer o quê? Fazer a retirada desse dízimo. Lembrando que o dízimo não era salário, ok? O dízimo era parte daquilo que se plantava, da colheita, melhor dizendo, e daquilo que se criava. Ou seja, era daquilo que era criado e plantado. E isso significa o quê? Que é alimento, não era salário. Você quer ver uma coisa? Ou você sabia que naquela época já existia dinheiro? Já existia dinheiro naquela época. Dinheiro naquela época já existia. Tudo bem que praticava-se o escambo também, que era a troca entre bens, Vamos colocar assim. Por exemplo, eu crio galinha e você cria pato. E aí eu quero comer um pato e você quer comer uma galinha. Ok? E aí eu tenho a galinha e você tem o pato. Então nós trocávamos, em vez de eu vender a galinha para você e você me vender o pato, nós praticávamos o escambo. É mais ou menos assim que acontecia nessa época aqui de Malaquias. Também tinha-se o escambo. Praticava-se, melhor dizendo, o escambo. Porém, nada impedia de receber dinheiro. E nenhum sacerdote da tribo de Levi recebia dinheiro. Nenhum, irmãos. Nenhum. Nenhum deles recebiam dinheiro. O que eles recebiam era mantimento. Mantimento para o seu sustento. Eles tinham lugar para morar,
Eles tinham vestes para vestir e comida para comer. É isso que eles tinham. O que eles tinham era o quê? Eram as necessidades básicas para supri-los da onde? Provenientes do dízimo que o povo de Israel entregava. Nenhum israelita recebia, nenhum sacerdote da tribo de Levi recebia salário. Nenhum deles recebia salário. Muito pelo contrário. O que eles recebiam era o quê? Era mantimento necessário para o corpo. Então assim, eles não passariam fome, eles não passariam dificuldades, e eles também não passariam falta de roupas, ou seja, e nem lugar, falta de lugar para morar, um teto para dormir. Eles não passariam dessas necessidades. Por quê? Porque o dízimo provinha, né? Vamos colocar assim, ele provia essa questão do suprimento dos levitas. Só que o problema é que além desse suprimento que eles estavam recebendo, que era parte do dízimo, era para eles, era de direito deles, além desse suprimento eles estavam retendo parte dos suprimentos, ou seja, dos dízimos, que era para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, ou seja, para os pobres necessitados. Eu quero que você entenda, meu irmão, Deus criou a lei do dízimo para que seja feito o quê? A distribuição correta, a distribuição igual para os pobres necessitados, para aquele que não tem. Por isso que Deus teve que colocar como lei, como já disse nos vídeos anteriores. Se Deus não tivesse colocado como lei, o que tinha acontecido? O povo não ia ajudar ninguém. Ia morrer muito mais gente de fome do que já morria. Aí Deus estabeleceu a lei do dízimo para que obrigassem o povo de Israel a ajudar também aqueles que não tinham condições, inclusive os levitas, que não tinham herança, que não tinham nada. Você sabia que o levita não podia trabalhar secularmente? Sabia disso? Você sabia que o levita também não podia ter posse nenhuma? É, meu irmão. Nenhum levita da casa do Senhor poderia ter propriedades. Não podia ter casa, não podia ter nenhum tipo de artefato que fosse de propriedade deles, nenhum tipo de bem monetário, ou bem que gerasse algo, vamos colocar assim, que gerasse renda, eles não poderiam ter. A lei não permitia isso. Então nada mais justo do que eles recebessem mantimento, ou seja, as necessidades básicas para eles, provenientes dessa lei do dízimo. Era dessa forma que era feito. Você pode comprovar, pesquisa aí, vai na internet, pergunta para o seu pastor, verifica lá, vê se algum levita, algum sacerdote da casa de Deus recebia salário. Recebia salário, tinha casa, tinha as coisas. Como hoje, por exemplo, os pastores têm casa, têm carro, têm propriedades e ainda recebem o dízimo. Amém? Mas pastor, quer dizer então que o senhor é contra, então, que as pessoas paguem o dízimo? Não, eu não estou dizendo que eu sou contra. A Bíblia está dizendo que esse pagamento do dízimo, ou melhor, essa entrega do dízimo, pense do jeito que você achar melhor, não era para nenhum outro a não ser para um sacerdote levita. Não existe. E detalhe, nós temos dois pontos claros aí. Primeiro, era para ser entregue para um sacerdote levita, da tribo de Levi, por nascença. Segundo, era para ser entregue no templo, ou seja, para o templo, nas câmaras da casa do tesouro do templo. Não temos mais templo. Não há mais templo, não há mais sacerdócio levítico. Então não tem como entregar o dízimo. Ok? Uma outra curiosidade, você sabia que o judeu não dizima? Nenhum judeu dizima hoje. Judeu que eu digo, judeu ortodoxo. O judeu, aquele que ainda aguarda Jesus voltar. Aguarda o Messias, melhor dizendo, voltar. Sabe por que eles não dizimam, irmãos? Porque não há templo. Pergunte para um judeu. Pergunta se eles dizimam hoje. Existem as sinagogas hoje. E essas sinagogas que eles têm hoje pelo país afora aí, pelo mundo afora, melhor dizendo, o que eles fazem hoje para poder manter a sinagoga aberta, ou seja, todos os custos? Existe a tal chamada cadeira cativa. Então você compra uma cadeira. Então assim, o judeu vai lá e compra uma cadeira
para a sua família. Então aquela cadeira é comprada e esse dinheiro é revertido para que possa se pagar os custos dessa sinagoga. Eles poderiam muito bem usar o dízimo, mas eles sabem que não tem como usar o dízimo porque não há templo erguido. O templo foi destruído, foi derrubado. E também o sacerdócio levítico também não está mais levantado. Então por que se nem o judeu, que isso foi escrito, tudo isso que nós estamos aqui lendo, meditando, foi escrito para eles, e eles não dizimam, por que eu e você temos que dizimar, meu irmão? Repito aqui, quero reforçar a minha teoria com relação à questão de contribuição. Não sou contra a nenhum tipo de contribuição, desde que essa contribuição seja feita, seja entregue de uma forma bíblica, cabalmente bíblica. Não do jeito que eu quero. Eu não tenho que usar de um texto, usar de um subterfúgio para cobrar um dízimo, cobrar aí uma contribuição, não. Eu não posso fazer isso, eu não posso simplesmente usar a palavra ao meu bel prazer, não posso fazer isso. Vamos continuar. Então no versículo 8, Deus aqui deixa claro, vocês estão roubando nos dízimos das ofertas, falaram para os sacerdotes. Diz assim no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, a toda esta nação. Ou seja, por conta que os sacerdotes estavam retendo, estavam roubando os dízimos, ou parte desses dízimos, eles estavam roubando parte desses dízimos, você vai entender o porquê disso. A nação inteira de Israel era amaldiçoada. Por quê? Porque os sacerdotes, ou seja, aqueles que representavam a nação diante do Senhor, estavam roubando. Por isso que ele fala, vós sois amaldiçoada a nação toda. Por que a nação inteira? Porque eles eram o representante oficial do povo. E eles estavam roubando, não era o povo que está roubando, querido. Mas eles estavam roubando. Então assim, eu como pastor, como já fiz muito disso, e graças a Deus fui liberto dessa religiosidade maldita, quantas vezes eu já não subi no púlpito e falei assim, você não pode roubar a Deus, você deve devolver aquilo que é de Deus. E eu usava esse texto aqui, querido. Eu usava esse texto para poder cobrar o dízimo dentro da igreja. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia da minha vida e abriu os meus olhos e me tirou desse lamaçal de religiosidade podre e absurda. Querido, eu não posso usar isso aqui, não é para mim que está escrito, não é para você que está escrito. E mesmo que fosse, mesmo que a lei hoje estivesse vigorando, mesmo que o sacerdócio levítico tivesse levantado, não era o povo que estava roubando. Então, se eu tivesse que pregar isso aqui para alguém, eu teria que pregar para os sacerdotes e não para o povo da igreja, mas sim para os sacerdotes e responsáveis da igreja. Não era, mesmo que isso fosse válido, mesmo que fosse válido, mesmo que, eu repito, a lei estivesse vigorando, mesmo que o sacerdócio levítico ainda estivesse levantado e o templo erguido, melhor dizendo. Mesmo assim, essa palavra não seria para mim nem para você, como ouvintes, mas sim seria o quê? Uma pregação voltada para os sacerdotes que recebem o dízimo, não aqueles que entregam. Essa palavra não é para aqueles que entregam o dízimo, e sim para aqueles que recebem o dízimo. Amém? Está conseguindo compreender? Está conseguindo entender, meu irmão? E isso eu estou dizendo se fosse válido, mas você vai ver que isso não é mais válido para hoje. Isso não é mais válido para hoje. Isso daí, na verdade, tudo isso que nós estamos lendo foi válido até a morte da cruz, até a morte de cruz, até a morte do Senhor Jesus. Dali para frente já não é mais isso daqui. E você vai saber o porquê. Amém? Vamos continuar. Agora entramos no famigerado e famoso, versículo 10. Malaquias 3:10. Oh, meu Deus. Não é fácil, irmão. Quando você conhece a verdade, fica difícil de você poder conseguir engolir certas coisas. Mas vamos lá. Malaquias capítulo 3, ainda no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, por que ele fala trazei todos os dízimos? Na verdade, no original aqui, é trazer o dízimo inteiro à casa do tesouro. No original hebraico aqui, a tradução correta
é trazer o dízimo todo. Então por que Deus está dizendo assim, ó, trazei todo o dízimo à casa do tesouro? Por quê? Porque eles não estavam trazendo o dízimo inteiro. Consegue compreender agora? Eles não estavam trazendo todo o dízimo, ou seja, de repente você deu 10 cabeças de ovelha, você deu 10 ovelhas como dízimo. Em vez de eles pegar essas 10 ovelhas e entregar na casa do tesouro, ou seja, depositar essas ovelhas na casa do tesouro, eles estavam entregando 5, 6, 4, né? E vamos conjecturar aqui. Era isso que estava acontecendo. E estavam pegando para eles. E detalhe, e eles pegavam as melhores ovelhas para ele e deixavam as piores para os outros. Faziam acepção de pessoas também. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Por isso que Deus fala, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Traga o dízimo todo, não retenha a parte desse dízimo, ele está dizendo para os sacerdotes. Quando fala trazei todo o dízimo, repito, não era o povo israelita que trazia. Quem trazia era o sacerdote que ia na casa do israelita, na casa do povo de Israel, pegava, retirava esse dízimo da casa do povo de Israel e eles tinham autorização, somente eles poderiam depositar na casa do tesouro. Agora detalhe, acompanhe comigo. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, ele diz aqui, para que haja o quê? Dinheiro na minha casa. É isso que ele está dizendo aqui, irmão? Para que haja dinheiro? Está escrito na sua Bíblia aí, dinheiro. Na minha Bíblia está escrito mantimento. Não é dinheiro. Mantimento. Aí alguns dizem assim, não, pastor, o senhor está equivocado, porque hoje não é mais mantimento, é dinheiro. Quem falou para você? O dinheiro já existia, já era moeda corrente do país, era algo totalmente normal. Eles poderiam muito bem vender tudo aquilo lá, negociar, pegar 10% do que eles venderam, do que for vendido, pegar 10% do que for vendido e entregar na mão do sacerdote levita, e o levita colocar lá na casa do tesouro dinheiro. Eles poderiam fazer isso. Desde a época de Abraão já existia dinheiro. Na época de Abraão já tinha dinheiro. E aí? Imagina que na lei, que já é anos luz à frente isso daqui ainda. Como é que fica então uma situação como essa? E ele diz aqui, ó, para que haja mantimento na minha casa. Por que ele fala trazer o dízimo todo para que haja mantimento na minha casa? Por quê? Porque as pessoas iam até a casa do tesouro para pegar o seu mantimento, o seu alimento, e faltava, irmão. Estava faltando. É por isso que Deus está falando assim, ó, eu abomino, eu não recebo de vocês oferta nenhuma mais, eu não tenho mais prazer das ofertas que são alçadas na minha casa, Deus está dizendo. Fala lá no capítulo 2. Por quê? Por causa disso. Por quê? Porque os sacerdotes estavam de barriga cheia, estavam sobejando, e os pobres necessitados estavam passando dificuldade, passando fome, porque não tinha mantimento na casa do tesouro, não tinha quantidade correta. É por isso que Deus está dizendo, ó, com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda. Por que Deus estava lançando maldição sobre a vida desses sacerdotes? Por quê? Porque eles não estavam fazendo e obedecendo aquilo que Deus falou para fazer. Era a ordem de Deus. Pega um dízimo inteiro e deixa na casa do tesouro e deposita na casa do tesouro esses dízimos, para que haja mantimento em minha casa. Porque tendo mantimento na minha casa, o órfão, a viúva, ou seja, e o estrangeiro, ok? Ou seja, os necessitados, aqueles que não têm condição, aqueles que não têm propriedades, aqueles que não conseguem emprego, aqueles que não conseguem nada, aqueles que estão passando fome, sede, frio, eles possam ser acalentados, possam ser alimentados, irmãos. É para isso que serve o dízimo. O dízimo servia para isso. Pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas. Eu não posso usar dessa palavra para poder falar, olha, você tem que dar na igreja. Não posso. Mas as pessoas insistem em usar, infelizmente. E vamos continuar, ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E diz assim, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém.
Nós vamos estar dando continuidade nesses vídeos, ok? E vamos aí dar continuidade nesse estudo. No próximo vídeo ainda falaremos em Malaquias capítulo 3. Eu não quero me estender muito nos vídeos para também não ficar muito cansativo também para você. Então aqui eu estou vendo, são 20 minutinhos de vídeo. Eu creio que dá para passar bem a informação para você que está assistindo esse vídeo. Amém? Deus te abençoe e não perca o próximo vídeo com o tema dízimos e ofertas. Estamos aqui falando de Malaquias capítulo 3, ok? Estamos no versículo 10 de Malaquias capítulo 3. Então não esqueça, ok? Quero agradecer mais uma vez pela sua atenção. Deixe o seu like aí se você gostou. Se você gostou não tem problema, amém? Mas assim, se você gostou, divulgue isso para as pessoas. Passe isso para frente, ok? Não deixe de divulgar para que as pessoas possam conhecer a verdade da palavra. No nome de Jesus. Tá bom? Te agradeço pela sua audiência, pela sua atenção. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Um abraço.